Item 83, pista e trilha. Conhecer a localização e número de telefone dos distintos serviços públicos de seu bairro. Eu moro no Bessa, aqui em João Pessoa, e eu vou citar 3. O CREI Professora Antonieta Aranha de Macedo. É uma escola pública, um CREI público, né, para crianças. Fica na rua Irmão Antônio Reginaldo. O número de telefone é o DDD 321, sem brincadeira, 49260. O Banco do Brasil, a agência 3165, que fica na Avenida Presidente Afonso Pena, 692. O número é 400330001. E o Mercado Público do Bessa, que fica na rua Renato de Souza Maciel, 353, e não tem telefone. Sempre alerta, agora eu vou fazer o item 16 de Rumo à Travessia. Classificar suas atividades segundo um critério de prioridades. Antes de falar sobre esse item específico, eu vou falar sobre uma matriz, que é um sistema de organização. Não um sistema de organização em si, mas é uma coisa que pode te ajudar a realmente fazer as atividades, ver se elas são realmente... Se você deve fazer elas na hora, se você deve agendar elas, se você deve eliminar elas, ou se você deve passar para outra pessoa fazer. Que é a matriz de Eisenhower. Eu realmente não sei se estou falando certo, desculpa. Ela é basicamente uma matriz de importância com urgência. E se ela for muito importante e muito urgente, você tem que fazer agora. Se ela for muito importante e pouco urgente, você agenda. Se ela for pouco importante e pouco urgente, você elimina. E se for pouco importante e muito urgente, você delegue. Se possível, vou estar mostrando a imagem, né? E as minhas atividades são fazer tarefa de casa, fazer itens para escoteiro, levar meu para passear, que é minha cachorra, socializar com pessoas, escrever algo e ler. É basicamente isso que eu faço geralmente pela minha semana, tirando as atividades tipo ir pra terapia, ir pra escola, ir pro escoteiro, né? Tirando essas atividades que são realmente tipo, semanais, não tenho o que fazer, eu realmente faço isso toda semana. Essas são as atividades que assim, eu não tenho obrigação de fazer. Não, eu tenho muita obrigação de fazer. Eu tenho que fazer porque é importante ou porque eu gosto. Então, por ordem de prioridade, eu acho que levar o meu pra passear é realmente a mais importante de todas. Por quê? Porque minha cachorra já é meio velha, doente, e é preciso levar ela pra passear porque cachorros gostam muito de passear e isso é importante pra saúde dela. E também eu aproveito e também passeio, né? Saio um pouco de casa e tal. Segundo, é fazer tarefa de casa. Eu acho que isso é importante, né? Fazer tarefa de casa, até porque vale ponto. Outra é fazer o próximo, né? Fazer itens para o escoteiro. Porque eu acho isso importante. Porque eu tô já passando pro sênior e eu quero conquistar alguma coisa. E eu acho que fazer itens para o escoteiro é importante, né? Pra me dedicar no escoteiro. É importante, já que eu já vou fazer a passagem. Ler. Ler é sempre muito importante, aumentar seu nível de conhecimento, né? E lendo é uma forma muito eficaz de você aprender coisas novas, né? Próximo é escrever. Escrever é um ótimo exercício mental, né? E é uma atividade muito legal e divertida que eu amo muito. Pode ser escrever um texto básico para o teatro, por exemplo, ou então um livro, continuar escrevendo um livro que eu faço, eu já fiz alguns contos e tal. E também, às vezes, só escrever coisas, por exemplo, roteiros pra coisas do escoteiro, ou então escrever pra fazer a tarefa de casa, ou então só escrever por escrever mesmo, só escrever alguma coisa e tal. Digitar é sempre legal, escrever no papel, eu gosto bastante. E exercício me dá sono, inclusive, quando eu tô com insônia, eu gosto muito de escrever. E o próximo é socializar com pessoas. Não tô dizendo que socializar com pessoas sejam realmente, não sejam importantes. Obviamente são muito importantes e eu gosto muito de socializar com pessoas até certo ponto e com certas pessoas. Mas eu acho que dentre todas essas atividades, a socializar com pessoas, tirando as pessoas da minha casa, né? Porque isso é muito importante, socializar com os seus familiares,
não a menos importante, mas a que não tem a maior urgência de fazer, né? Ela não é mais urgente. Então, eu acho que por ordem de prioridade, eu deveria fazer primeiro as urgentes, as importantes, e primeiro as urgentes, depois as importantes. Eu acho que é assim que funciona. Então, esse é o item e obrigado por assistir. Item 41, rumo e travessia. Saber como funcionam os serviços que usar, telefone, internet, rádio, TV, e procurar esses conhecimentos para solucionar problemas técnicos habituais. Bom, o telefone. Os telefones antigos, eles funcionam, os telefones fixos, né? Eles utilizavam uma rede de fios de cobre ou fibra óptica para transmitir sinais de voz entre os telefones. Quando você faz uma ligação, sua voz é convertida em sinais elétricos ou digitais e transmitida através de rede para o destinatário, onde é convertida de volta a um som audível. As redes de telefonia móvel funcionam de maneira semelhante, que utilizam torres de celular e tecnologia sem fio para transmitir os sinais entre os telefones e a rede. Rádio. As estações de rádio transmitem sinais de áudio através do ar, usando ondas de rádio. Esses sinais são captados por receptores de rádio, como rádio de carga, aparelhos de rádio domésticos ou dispositivos móveis com sintonizador de rádio. As estações de rádio geralmente transmitem variedade de programação, incluindo música, notícias, programas de entrevistas e muito mais. Televisão. A transmissão da televisão envolve a transmissão de sinais de vídeo e áudio para espectadores através de ar e de redes de cabo satélite. As emissoras de TV enviam sinais de vídeo para torres de transmissões ao satélite, que retransmitem esses sinais para antenas ou receptores de televisão. Os serviços de TV ao cabo via satélite fornecem uma ampla variedade de canais de televisão por meio de redes de cabo terrestres ou satélites de comunicação. E vou falar agora sobre os cuidados básicos com as cordas. Bom, primeiro cuidado básico é a gente saber se a corda ela é para aquela situação. Existem vários tipos de corda, vários tipos de espessura, de elasticidade, né? Existem vários tipos de cordas. Então, é cada corda para cada caso, né? Outro cuidado importante para as cordas é saber se aquela corda está em boas condições de ser manuseada. Ela não está falhando naquele sentido, torando, né? Ela não tá com o finalzinho dela ruim. Então tem que ter isso. E se isso acontecer, você pode usar um tipo de nó específico que possa ser usado para isso. Existem nós que ajudam nesse tipo de coisa. E outro cuidado que a gente deve ter é ao manusear a corda. Muitas vezes a gente pode acabar se machucando com a corda pela corda em si ser um material muito danoso. Principalmente quando você mexe por ela muito tempo, quando você tá, segurando ela assim e tal. Pode acabar cortando, queimando e etc. Então você tem que tomar esse cuidado. Sempre tá utilizando luvas se você for manusear com cordas, porque elas são perigosas. O item 63 de rumo e travessia. Mostrar técnicas para salvamento de pessoas em afogamento. Essa vai ser a pessoa afogada. A minha irmã vai ser a afogada. Então vamos lá. Existem vários tipos existem vários tipos de jeitos de salvar uma pessoa de afogamento. O primeiro jeito é o passivo, o ajuda passiva. Que é como? Você jogar objetos que flutuem para a pessoa e ela tentar pegar e ir nadando até um lugar. Também existe a ativa sem equipamento, que é o que eu vou demonstrar agora. Quando uma pessoa está se afogando, você vai tentar virar ela para cima e tentar ao máximo deixar a cabeça dela para cima também, acima da água. E você vai pegar por essa parte aqui e vai nadando assim, levando a pessoa.
E existe também o ativo com equipamentos, que é quando a pessoa usa colete de salva-vidas, quando a pessoa usa cordas e coisas do tipo, com equipamentos. E também existe com jet skis e barcos, que é quando, obviamente, o salva-vida utilizam jet skis e barcos de uma forma mais rápida, que é uma forma mais rápida de salvar as pessoas. Sendo que eles são usados por pessoas que em condições para isso. Por exemplo, em alguns certos rios, não rios, lagos e mares. Mas depende muito da condição. Então é isso. Valeu! Item 81, Rumo e Travessia. Saber o que é a Constituição Brasileira, conhecer os símbolos nacionais e saber cantar o hino nacional. A Constituição Brasileira é um documento jurídico fundamental que estabelece as regras básicas e os princípios fundamentais que regem a estrutura do Estado, os direitos e deveres dos cidadãos e a organização do governo no Brasil. É a lei fundamental no país e serve como base para todas as outras leis e normas no sistema legal brasileiro. Os símbolos nacionais. Símbolos nacionais são elementos que representam a identidade e a soberania do país. A bandeira nacional, que é a bandeira do Brasil, aquela que a gente conhece, a gente pinta desde o primeiro ano, é normal. O hino nacional brasileiro. O hino nacional brasileiro, aquele que a gente tem que cantar como aqui. O selo nacional, que é utilizado para autenticar documentos oficiais do governo. E flor nacional. O ipê amarelo é considerado a flor nacional do Brasil devido à sua beleza e presença em todo o país durante o período de floração. Esses são símbolos nacionais. E o hino nacional eu já cantei no compilado 2. Foi no 2, eu acho.